Guarani. Facebook.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Fechada com você, fechada com a verdade. O conhecimento que transforma pessoas e a sociedade. Difundir, propagar os fatos e mais do que isso, investigar, explicar e opinar. No mundo com tantas mídias, tantas fontes de notícias, nos colocamos a serviço da informação honesta, confiável, de credibilidade. Somos a Rádio Bandeirantes. Priorizamos o que é relevante, valorizamos as diferenças, transmitimos informação e temos opinião. Bandeirantes. Rádio Bandeirantes. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa área, na Bandeirantes. Oferecimento Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos pertinho de você. WhatsApp 995450320. Desktop, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br e confira nossos planos. Carlos Henrique. Olá, meus amigos, estamos chegando. Nossa área está no ar a partir de agora com o timaço de Carlos Batista. Uma ótima semana para você. E a partir de agora vamos falar em esportes. Afinal de contas, é semana de derby. Aconteceu no seu time? Você ouve aqui. Na estreia de Pintado, o Guarani perde para o CRB por 1-0 no Rei Pelé e se mantém isolado na lanterna da Série B. Com o resultado, o Bugre chega a 8 jogos consecutivos sem vencer. Amarelados contra a equipe alagoana, Anderson Leite e Reinaldo não jogam o derby. Substituído com dores no joelho direito, Heitor é dúvida para o confronto contra a Ponte. De olho no duelo contra o Ceará, elenco da Ponte finaliza a preparação na tarde de hoje. Ainda sem jogar na rodada, Macaca caiu para a 16ª colocação e se reaproximou da zona de rebaixamento. Elvis, suspenso pelo terceiro amarelo, é desfalque para o jogo contra o Vozão. Fora das 4 linhas, diretoria busca por novos reforços na janela de inverno. Antônio Oliveira, técnico do Corinthians, diz que Carlos Miguel não joga mais pelo Corinthians. Treinador deixou claro o incômodo com o goleiro, que negocia transferência para clube inglês. Reunião na manhã desta segunda-feira definiu a saída de Cuca do Atlético Paranaense. Na entrevista coletiva após o empate contra o Corinthians, o treinador já havia falado sobre uma conversa que pretendia ter com a diretoria do Furacão para tratar sobre seu futuro. Cuca pode estar a caminho do Cruzeiro para a sequência do Brasileiro. Seleção brasileira estreia hoje na Copa América contra a Costa Rica no SoFi Stadium em Los Angeles. Com elenco completo à disposição, Dorival Júnior optou por mudanças em relação aos amistosos contra México e Estados Unidos. Militão e Arana ganharam as vagas de Beraldo e Wendel. A partida está marcada para as 10 horas da noite de hoje. Bandeirantes. Mande a sua mensagem para cá, 971021493. É o WhatsApp à sua disposição. Mande mensagem de texto, porque daqui a pouquinho ela vai pro ar. Nossa área. Na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos pertinho de você. WhatsApp 995450320. Desktop, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br e confira nossos planos. Você merece ter a internet eleita a melhor do estado de São Paulo, 100% fibra ótica e com mais de 1 milhão de clientes satisfeitos. Conheça a Desktop, a internet que apoia o esporte regional e valoriza seus clientes, com planos de 200 mega a 1 giga de velocidade, a partir de R$ 79,90. Ligue 0800 1102, acesse desktop.com.br ou visite uma das mais de 100 lojas da Desktop espalhadas pelo interior e litoral paulista. Desktop, a internet que joga junto.
Atenção você que está construindo ou reformando ou administra imóveis que precisam de manutenção. A Sudeletro garante o melhor em materiais elétricos e hidráulica residencial, industrial e automação industrial. Diversas marcas e modelos com preços competitivos. Toda a linha de motores elétricos. Visite em Campinas, Avenida Mirassol 214, atrás do Cemitério da Saudade. WhatsApp 19 3776 2400. Acesse sudeletro.com.br. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Família Diane Restaurante. Da nossa família pra sua família. Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes. Eu começo destacando o Campeonato Brasileiro da Série B, 12ª rodada. No sábado, no Rei Pelé, o CRB venceu o Guarani por 1-0. Jogando fora de casa, o Botafogo venceu o Operário por 1-0. Ituano e Brusque empataram pelo placar de 1-1. A Chapecoense neste domingo perdeu em casa para o Paysandu 2-1. E no Clássico de Goiânia, o Vila Nova venceu o Goiás pelo placar de 1-0. Hoje, 7 da noite, tem Sport Novo Horizontino. Amanhã, no mesmo horário, Mirassol e Santos, além de América Mineiro e Avaí. Ainda na terça-feira, 9 da noite, tem Ponte Preta e Ceará no Moisés Lucarelli e às 9h30, Amazonas e Coritiba. A Série B tem a liderança do América com 21 pontos, mesma pontuação do Avaí e também do Operário. O Vila Nova, nesse momento, é o quarto colocado com 20 pontos. Os times de Campinas, o Guarani é o primeiro fora, o time da Ponte Preta é o primeiro fora da zona, 16º colocado com 12 e o Guarani é o lanterna com apenas 5 pontos conquistados. Pelo Campeonato Brasileiro da Série A, nós tivemos mais uma rodada sendo realizada neste final de semana, a 11ª rodada. No sábado, o Criciúma venceu o Botafogo por 2-1. No Grenal, realizado em Coritiba, o time do Internacional venceu o Grêmio por 1-0. Cuiabá e Atlético Goianiense empataram por 0-0. O Vasco goleou o São Paulo por 4-1. Neste domingo, Atlético Paranaense e Corinthians empataram por 1-1. No Fla-Flu, o Flamengo venceu o Fluminense por 1-0. O Bahia goleou o Cruzeiro por 4-1. O Red Bull Bragantino venceu o Vitória 2-1. O Palmeiras derrotou o Juventude por 3-1. Atlético Mineiro e Fortaleza empataram pelo placar de 1-1. Na classificação, o Flamengo lidera com 24, o Palmeiras é o segundo com 23 e o Bahia é o terceiro colocado com 21. Na zona do rebaixamento, Vitória com 9, Corinthians 8, Grêmio 6 e Fluminense é o lanterna com apenas 6 pontos conquistados. E para finalizar, Copa América, hoje 10 da noite, tem a estreia da seleção brasileira jogando nos Estados Unidos, tem Brasil e Costa Rica. Você já experimentou o minestrone do Gianni? É uma sopa italiana clássica com vegetais frescos e saborosos. Aqui, preparamos o seu prato com ingredientes cuidadosamente selecionados para que cada colherada seja um mergulho na tradição italiana. Agora no inverno, você pode saborear os deliciosos caldos e sopas acompanhados dos melhores vinhos da cidade. Ligue 19 3294 287 ou acesse nossas redes, @Família Gianni. Da nossa família pra sua família, proporcionando bons momentos sempre. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Vamos lá, Capucci, vamos atender aqui os nossos ouvintes. Não adianta a rádio fazer chamadas para o derby, falando de jogos do passado e jogadores do passado. O brilho acabou, apenas um jogo ruim do interior. Alexandre, põe um pouquinho de amor nesse coraçãozinho. Você tá muito bravo. Um abraço para você, obrigado pela mensagem. Batata de Rio Preto, bom dia. CH, amanhã a Ponte não pode falhar e tem que fazer 3 pontos, porque se não fizer o papel de casa, o rebaixamento está logo ali. Abraço. Tem razão. Estava aqui pensando, se a Ponte não vencer e convencer amanhã, corremos o risco no domingo. Temos um dos piores derbys da história, ou termos um dos piores derbys da história. Entrando no clima de São João, será que o jogo do Nhoquim ou do Nho Ruim
contra o Nhopior. Meu Deus. Que essa pobreza passe longe do futebol de Campinas, pelo menos desta vez. Já basta o que ambos os clubes oferecem a seus torcedores no decorrer do ano. Wagner. Abraço, Wagner. Esses reforços apresentados pelo Guarani já podem jogar o derby? Não, Renato. Só a partir do dia 10, quando abre a janela, tá bom? CH, já existe algum reforço ou intenção de reforço para a Ponte? Na minha opinião, precisa de um goleiro, pelo menos 2 atletas no meio campo e 2 atacantes que venham para jogar. Ale, a Ponte está no mercado, né? Agora, em termos de posição, a Ponte não abriu o que está querendo, viu? Um abraço, Ale. Obrigado pela mensagem aqui. Situação do Guarani cada vez mais complicada, pois precisamos ganhar o derby para continuarmos na lanterna. Entendi. Lamentável, João Bugrino. A situação do Guarani não tá boa, não. Se tiver um tempinho, leia. Tá bom. Um abraço pro Ideraldo Almeida. Obrigado pela mensagem. Aguinaldo Americana, CH, infelizmente estamos na Série C. E vocês, como conhecedores de futebol, vão concordar que já era. Abraço, Aguinaldo. Olha, Aguinaldo, não já era, não. Não já era, não, mas a situação tá bem difícil. O Emerson Santos tem mais pontos no rosto que o Guarani no campeonato. Renato Graça. Odilon, bom dia. Bom dia, Odilon. Público derby não passa de 5 mil. Acho que você tá enganado, hein? Acho que teremos mais. Bom dia, CH. Essa zaga do Guarani é uma mãe, junto com esse goleiro chama gol. Bola na pequena área, nem zaga nem goleiro. Ninguém tira. Não tira, né? A bola na pequena área e para os zagueiros ninguém tira. Série C logo aí. Dilson do Guarujá. Derby será igual a Popó versus Bambam, coisa horrível. Tá bom, 11h44 em Campinas. É hora do Bugre da Band. Vladimir Catarino. Oi, CH, ouvintes do Nossa Área, chegando com as informações do Guarani. Bugre que acabou perdendo mais uma no Campeonato Brasileiro da Série B, né, CH? Jogando sábado lá no estádio Rei Pelé, em Maceió, a equipe bugrina foi derrotada pelo CRB, 1-0, gol marcado pelo GG. Resultado que aumenta as marcas negativas do Bugre até aqui na competição. Foi a 8ª partida consecutiva sem vitória, foi a 9ª derrota em todo o Campeonato Brasileiro e a lanterna segue com o Guarani apenas 5 pontos conquistados. O time teve retornos importantes, jogadores que haviam cumprido suspensão automática, foi a estreia também do técnico Pintado, mas o Guarani acabou não rendendo aquilo que todos esperavam. Mais uma vez teve uma atuação muito fraca e acabou saindo de Maceió com a derrota. Ao final da partida, CH, o técnico Pintado, ele falou sobre a situação do Guarani e afirmou que o Guarani não é o último, mas apenas está em último. Vamos ouvir. É muito incômodo ser o último na tabela, é muito incômodo, mas nós não somos. O Guarani não é o último, né? Nós estamos em último, mas o Guarani não é o último. Isso a gente precisa entender, precisa recuperar. Confiança a gente só consegue com o resultado. A gente já teve boas atuações, mas a gente não conseguiu vencer. Foco nessa vitória. A gente está sempre querendo uma nova oportunidade para reagir. Mais do que falar, a gente tem que agir. E aqui no Guarani ninguém vai ficar de braços cruzados esperando acontecer. A gente vai fazer acontecer. Palavras, portanto, do técnico Pintado. O Guarani agora se prepara para o derby 207, né? Domingo, 18h30, no Brinco de Ouro. Tem derby Guarani e Ponte Preta. O Bugre terá 2 desfalques por suspensão. O Anderson Leite acabou tomando o 3º cartão amarelo, assim como o Reinaldo, estão fora. E o Heitor, que saiu machucado, uma torção no joelho, vai ser melhor avaliado para saber se vai ter condições de jogar o derby, onde o Guarani, contra o maior rival, vai buscar a reabilitação dentro desta Série B do Campeonato Brasileiro, CH. Acho que a palavra que eu mais ouço é o Guarani vai tentar na próxima, ou a frase, né? Se recuperar na próxima rodada. O Pintado não pode dizer outra coisa, né? A tentativa de próximo jogo, buscar uma vitória, mas tá ficando assim sem argumentação, né? Tá
as pessoas do Guarani, né? O Pintado chegou agora. E é bem difícil você achar uma explicação, né? Então, infelizmente, a situação do Guarani só piora, não é? E sei lá, o derby pode ser efetivamente uma redenção aí, mas derby é é um jogo à parte, né, gente? Normalmente quem tá pior, mas os dois não estão bem, né? Jogo no campo do Guarani cheio de problemas, não vai ser fácil. Mas, de qualquer maneira, desejamos sorte ao Guarani e ao Pintado também. Valdemir Gomes, chegando para comentar o Guarani. Bom dia, Tigrão. Bom dia, CH. Um abraço a você, um abraço aos amigos da nossa área. O Guarani jogou mal, né? Começou o primeiro tempo dando pinta de que poderia equilibrar as coisas, de que poderia ter uma melhor sorte. Fez até um primeiro tempo apenas razoável, criando uma ou outra oportunidade. E depois tomou gol a 28 minutos, uma falha grotesca, né, da defesa. E aí, meu amigo, o time se perdeu, não conseguiu se achar, foi para o intervalo perdendo de 1-0, voltou para o segundo tempo. E a gente imaginava uma reação, a gente imaginava um time um pouco mais vibrante, um pouco mais intenso, veloz, tomando a iniciativa, vertical, nada disso aconteceu. O Guarani foi um time frouxo, foi um time sem iniciativa, foi um time futebolisticamente falando covarde, que não se arriscou mais, que não queria tomar o segundo gol no contra-ataque por parte do CRB, que olha que esse contra-ataque foi desenhado por algumas oportunidades e o gol não saiu. E o Guarani praticamente não chutou nenhuma bola em gol no segundo tempo, perdendo o jogo, apesar de todo o esforço do Pintado, mexe aqui, tira ali, troca lá, muda pra cá, não adiantou nada. O Guarani foi presa fácil, o CRB não se incomodou com o Guarani no segundo tempo e eu fiquei muito frustrado com isso pela acomodação do Guarani. O Guarani se acomodou com o resultado, o Guarani se acostumou a perder e o Guarani mostrou total falta de poder de reação, o que a esta altura, já 12 rodadas, preocupa demais o torcedor bugrino, que está muito triste com tudo isso que está acontecendo. E agora vem aí o derby e alguns desfalques, não tem o Anderson Leite por cartão, não tem o Reinaldo por cartão, provavelmente não vai ter o Heitor, que saiu com um problema no joelho. Tomara hoje os exames, né, pra gente saber o que vai acontecer, exames de imagem, tomara que não seja nada mais grave, mas a presença dele é bastante duvidosa. Então, uma semana de muito trabalho para o Guarani, de muita tensão pela situação realmente complicadíssima da equipe, com apenas 5 pontos ganhos em 36 pontos disputados. 11h50 em Campinas, Derby 207, Guarani Ponte, dia 30 de junho às 18h30 no Brinco. Cobertura especial de um dos maiores clássicos do Brasil, o primeiro confronto desse ano, válido pelo Nacional. A história das disputas, a rivalidade, os gols, os números, os personagens, entrevistas com personalidades e tudo sobre o grande jogo. Derby é na Rádio Bandeirantes. Derby 207 com a equipe esportiva de maior audiência do interior. Guarani Ponte, no estádio Brinco de Ouro. Derby é na Rádio Bandeirantes. Oferecimento, temporada da Casa Sodimac. Preços incríveis para construir, reformar e decorar. Compre em sodimac.com.br e Iga Atacado. Há 59 anos sendo referência em satisfação e economia. Acesse iga.com.br e confira ofertas imperdíveis. Ali eu estava dentro da pequena área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora da Ponte na Band. De volta, Vladimir Catarino. Oi, CH, ouvintes do Nossa Área, chegando com as informações da Ponte Preta. Macaca finaliza na tarde desta segunda-feira a preparação para o duelo de amanhã, 9 da noite, contra o Ceará, rodada 12 desta Série B do Campeonato Brasileiro. A Ponte não jogou ainda nesta rodada, porque exatamente fecha a rodada amanhã, mas caiu algumas posições, caiu para a 16ª posição
na tabela de classificação, está uma posição acima da zona do rebaixamento. Por isso, importante uma vitória na partida de amanhã. Ingressos nas bilheterias. Atenção, torcedor, hein? Hoje, das 11 da manhã até as 5 da tarde. Amanhã a venda acontece das 11 da manhã até as 10 da noite. Então, se você quiser já comprar o seu ingresso de maneira antecipada, está à venda nas bilheterias lá do Majestoso hoje e amanhã. Com relação ao time que vai a campo, um desfalque certo, né? O Elvis recebeu o 3º cartão amarelo no último jogo e vai cumprir suspensão automática. O Elvis, que está fazendo esse planejamento com a comissão técnica, alternando partidas como titular e na reserva, desta vez vai ficar fora, tá? Até porque está suspenso com 3 cartões amarelos. É o desfalque para a partida de amanhã. Enquanto foca no jogo de amanhã e pensa também no derby, a diretoria da Ponte Preta também está trabalhando com os contatos, visando reforçar o time. Afinal, dia 10 de julho abre-se a janela de inverno, a janela de transferências. É a oportunidade que os clubes terão para contratar reforços para reforçar os seus elencos para a sequência da Série B. A Macaca, para a partida de amanhã, se fia na boa campanha que faz dentro de casa. Afinal, as 3 vitórias que conseguiu até aqui dentro da Série B foram dentro de casa, né? Contra o Amazonas, ainda lá no comando do João Brigatti, e também contra o CRB e na partida contra o Novo Horizontino, aí já sob o comando do técnico Nelson Batista. As informações da Macaca aqui no Nossa Área. Legal, Vlad. Deixa eu mandar um abraço pro Edson Elias, que não concorda com o horário do derby 18h30, pro Ronaldo do Chapadão, muito obrigado, e pro Felipe Ramos, também mandando mensagens pra gente. E agora comentando a Ponte, Valdemir Gomes. Bem, a parada da Ponte amanhã é indigesta contra o Ceará, também faz uma campanha instável, mas é um time com orçamento muito forte, tem grandes pretensões de acesso, e a Ponte não vai ter o seu principal jogador, que é o Elvis. Ele tomou o 3º cartão amarelo lá em Ribeirão na última rodada contra o Botafogo e está fora. Aí vamos ver como é que o Nelsinho vai montar. A grande realidade é que a Ponte não jogou ainda, mas sem jogar caiu para a 16ª, portanto colou definitivamente na zona de rebaixamento, tem 12 pontos. E o 17º, que está dentro da zona, também tem 12. Então a Ponte tem que ganhar de qualquer maneira essa partida aí no Ceará, sob pena, né, de na próxima rodada aí já correr esse risco muito sério de estar na zona de rebaixamento. Aliás, está ali, né, no limiar. Tem 2 times com 12 pontos dentro da zona de rebaixamento e a Ponte também tem 12, aí escapa para a 16ª colocação apenas pelo quesito de critério de desempate, né? Gols marcados, saldo de gols, essas coisas aí. Então, a Ponte está num momento delicado, caiu muito na tabela e precisa urgentemente pontuar no jogo de amanhã. O empate é muito ruim, mas é melhor, afasta um pouquinho da zona de rebaixamento, é melhor do que perder. Agora, os 3 pontos que levariam a Ponte a 15, a uma posição quase que intermediária na tabela, seriam muito bons. A grande verdade é que o campeonato é extremamente equilibrado, as distâncias são muito pequenas e qualquer vacilo de 2 rodadas pode levar a equipe à zona do desespero. Então, fundamental a presença da torcida amanhã, é fundamental o apoio, e a Ponte vai ter que se virar nos 30 e sem o seu maestro, sem o seu articulador, para tentar ganhar esse jogo de qualquer maneira. Contra o Ceará, que, volto a dizer, é forte, e vem a Campinas para ganhar o jogo. Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos pertinho de você. WhatsApp 995450320. Desktop, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br e confira nossos planos.
O TC10 agora está totalmente digital, integrado à base de dados do clube e conectado aos parceiros comerciais. Um verdadeiro clube de vantagens para o torcedor inscrito. É a melhor chance para se tornar um torcedor de carteirinha, assistir a todas as partidas com o mando da macaca no Majestoso, ganhar brindes e participar das experiências exclusivas. Acesse novotc10.com.br, carregue com orgulho a bandeira alvinegra e pertença à força da Ponte Preta. Faça sua adesão. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone WhatsApp 19 3370 2550. Desktop, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br e confira nossos planos. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento: Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Bora lá então com a ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar a estreia da seleção brasileira. Começa hoje a caminhada do Brasil na Copa América, 22 horas no horário de Brasília, no SoFi Stadium em Los Angeles, nos Estados Unidos. Tem Brasil e Costa Rica. A provável seleção brasileira de Alisson, Danilo, Éder, Militão, Marquinhos e Guilherme Arana, Bruno Guimarães, João Gomes e Paquetá, Rafinha, Rodrigo e Vini Júnior. A Costa Rica de Sequeira, Cascante, Vargas e Calvo, Queiroz, Galo, Aguilera, Moura, Campbell, Zamora e Contreras. Apita o jogo César Ramos do México. 10 da noite, horário oficial de Brasília. Tem Brasil e Costa Rica, a estreia da seleção brasileira na Copa América. Entrei na Brasitone, dei um up na internet, conectei com energia, me tornando digital. Dedicação no atendimento, o futuro é aqui agora, é tradição que tem um nome, a solução é Brasitone. Brasitone, são mais de 70 anos de trabalho, trazendo tecnologia pra você. A solução é Brasitone. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Muito bem, meus amigos, encerramos mais um Nossa Área pela Bandeirantes, agradecendo o carinho da sua audiência e prometendo voltar amanhã, na terça-feira, às 11h30, para mais um Nossa Área aqui na Bandeirantes. Você invadiu